Ele falou assim, para a gente cuidar do sítio, ele quis dizer, mas ele falou assim, que Deus parou de fazer gente e não parou de fazer terra. Aliás, Deus parou de fazer terra e não parou de fazer gente. Essa frase eu guardo até hoje. E muitas vezes eu reflito ali o problema da imobilidade urbana, né? Sim. Imobilidade urbana é o que a gente está querendo fazer, né? E, então, o transporte de massa, que você perguntou ali também a respeito, eu acho que prioritariamente o transporte de massa teria que se dedicar mais Wagner, no passado porque o veículo também tem até a poluição, não é só o congestionamento. Sim, sim. No passado temos um pensador que era Malthus, que tinha uma lei dizendo que os problemas iam se resolver de tal forma que a população ia ver em termos de uma PG e as soluções para alimentar essa população seguia dentro de uma PA, de uma programação geográfica. Só que ele esqueceu da tecnologia. Nós superamos isso. Hoje nós estamos vivendo isso. Que é variável. Eu acho que o ponto é tecnologia, é nova cultura, bons projetos. Existe hoje o problema do lixo, tem que ser cuidado, interesse público. Mas eu acho assim que aí tem uma questão tão importante assim, se a gente pegar nessa linha, quer dizer, o tempo que a humanidade dependeu da agricultura, depois da Revolução Industrial, a Revolução da Informática, então todas essas questões elas vão trazendo uma mudança no uso do espaço urbano que às vezes a gente não se dá conta. Quer dizer, parte dele. O que foi a revolução do elevador, né? Na hora que se inventou o elevador, poder se construir os arranha-céus. E nós ainda não temos a dimensão de toda a repercussão que vai ter no espaço urbano essa revolução da informática, do celular, da internet, que a gente já percebe que tem outras dinâmicas no espaço. Mas às vezes a gente pensa que, estou lançando aqui uma indagação, né? Às vezes a gente pensa que vai ser uma revolução extraordinária e leva mais tempo do que a gente espera. Por exemplo, eu, quando criança, toda a minha geração, a gente imaginava que os anos 2000 seriam dos Jetsons, né? Que nem naquele desenho, né? Que seria todo mundo andando com espaçonave para lá e para cá, com o cidadão que chegasse em casa. A automatização das residências é coisa para pouca gente ainda hoje, né? Não, mas desculpa, olha o que deu aquela questão quando deu aquele estouro na ponte, que a cidade ficou sem luz. Sim, um apagão. Não tinha balança elétrica, não tinha porta eletrônica, não tinha nada, a cidade parou. Sim. E a gente não se dá conta que é dependente dessa tecnologia. Sim. E outra questão também que eu acho que nós tínhamos que pensar também, que eu já ainda estava vendo alguns dados do IBGE, é a questão da mudança do envelhecimento da população. Aumentou consideravelmente. Então, essa questão, se pegar, sim, existe em Santa Catarina, né, das cidades mais longevas, tem aqui em Santa Catarina, Brusque, Blumenau, Rio do Sul, Florianópolis ainda não está nessa condição, mas o envelhecimento da população, aí nós estamos falando de mobilidade, aí nós já estamos falando também de uma mobilidade mais reduzida pela questão do envelhecimento. E a cidade tem que se adaptar para atender pessoas de mais idade, morando sozinhas, sem poder ter grandes deslocamentos. E isso para daqui a 25 anos vai ser um dado de realidade. E que vão demandar mais ainda de serviços de saúde. Serviços de saúde. Então, essas questões é fundamental pensar 25 anos com essas coisas. Claro. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta ainda discutindo Florianópolis para os próximos 25 anos. Conversas cruzadas aqui na TV Com, nós estamos repercutindo o debate que aconteceu na noite passada na Associação Catarinense dos Engenheiros, promovido pelo Sinaenco, Florianópolis para os próximos 25 anos. E o negócio é o seguinte, né? Nós temos uma situação consolidada. Eu estou ampliando aqui a discussão não somente na área dos senhores, mas para discutir os temas de toda a cidade como um todo. Uma situação consolidada das construções clandestinas, das ruas e servidões abertas ao bel prazer. E aí, por exemplo, se nós pegarmos aí Areias do Campeche, aquilo ali é um negócio inacreditável. Pega as servidões lá para o Rio Vermelho, onde não entra nenhum caminhão do lixo, um transporte coletivo não tem como entrar porque são ruas, não dá nem para caminhar, não tem calçada, né? É o muro e a rua, é o muro da casa e a rua. Como é que se faz com essa situação consolidada? Se legaliza, não dá para derrubar tudo, tem gente, tem família, tem a questão social, enfim, né?
embora não seja só pobre, tem muita gente com bastante dinheiro nessa situação. Como é que se faz com isso? No intervalo, nós estávamos conversando com a arquiteta Silvia Lenzi sobre a questão de determinados bairros, determinados distritos ficarem com seus núcleos tais, não dependendo do núcleo maior. Para ele ter ali a questão do pró-cidadão. Sim, a centralidade, que se chamam hoje. Mas a questão do loteamentos consolidados dentro da área urbana, na área rural também tem. O governo do estado de Santa Catarina, não estou aqui fazendo propaganda, a gente tem que elogiar quando é preciso, está com um programa de regularização fundiária exatamente cuidando desses casos. Existe uma resolução do Conselho de Magistratura de 2008 que conseguiu unir 4 atores, é o que nós estamos faltando em muita outra, que é o Ministério Público, Tribunal da Justiça, a Assembleia e o Executivo. Colocaram um edital de credenciamento na rua, selecionaram algumas empresas e, através por assim dizer, do que emanou esse documento da magistratura, criou regras específicas que o Ministério Público atuante. Tá? Então, aí você vai lá dar fundiariamente, levar cidadania para esse pessoal que está faltando. Aí outra pergunta, pô, mas ele vai aumentar o processo? Não. Aí vai a questão da cultura, a questão do conforto para ele vai se tornar um cidadão. Isso é uma grande lacuna que nós temos no nosso país. Existem números que a gente olha e esquece que a gente vive no Brasil, que é piores que a Índia, nesse sentido. E a Índia tem 1 bilhão e lá vai de habitantes. Tem um outro estudo que nós falamos, a questão do México. O México é muito mais adiantado em números do que nós. Nós estamos acostumados a ver o México como lá. Não, o México é muito mais. Então, a gente precisa olhar também para o nosso umbigo e ver onde é que nós estamos errando. Então, esse exemplo do governo do Estado, e você acho que foi muito feliz na colocação, nós temos que regularizar sim. Independente se o camarada que lá está morando naquele lote, na área consolidada, se ele tem ou não tem condições, aí é uma outra questão, porque ele trabalhou mais ou teve mais oportunidade de melhorar a sua casa, mas os outros vão chegar nele daqui a algum tempo. Do ponto de vista técnico, como é que se lida com isso? Então, eu acho assim, bem importante, quer dizer, toda a discussão que se teve desde o Estatuto da cidade formal e informal, que sempre se dizia que o plano era feito só para quem tinha dinheiro, acesso à terra legal, e as cidades a gente sabe que crescem muito mais pela informalidade, Florianópolis, num levantamento dos últimos, 60% da área das ocupações eram irregulares. Eu acho que tem que dar essa legalidade, mas eu acho que também tem que não só fazer a regularização fundiária, mas a reestrutura urbana, Então, ele passa por várias regularizações, São dois momentos, mas eu acho que a cidade onde não tem os atributos urbanos, aí fazendo um traçado. Exatamente, a questão do traçado, água, levando esgoto. Mas o desenho inicial, o desenho da regularização, ele tem que ser posto no primeiro momento. Mas já tem aqueles loteamentos também que não podemos esquecer, que é isso que o governo do Estado está se preocupando, que já tem isso tudo pronto, mas o camarada não tem o seu... São duas coisas diferentes, coisas distintas. Uma coisa é o loteamento que tem não está legalizado, que é o irregular e não está legalizado. Tem o clandestino, a ocupação clandestina, que tem vários trabalhos, exemplos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Favela Bairro, em Santa Catarina, exatamente, regularização fundiária, quer dizer, dá o direito, mas também reorganiza a distribuição das ruas na escala adequada daquela área, dá garantia de espaço público para os equipamentos, porque se pegar uma área como Campeche, se ela continuar sendo ocupada da forma que ela está, com casas de 2 pavimentos e tudo, aquele parcelamento que eles fazem, que é aquela estrutura do terreno estreitinho que dá 1.500 metros de rua, dá 80% de área privada, 10% de área pública. E daquela forma de ocupação, se ocupar a planície, vai a 200, 300 mil pessoas. Sem articulação viária. Tem lugares que o caminhão entra de ré porque não consegue fazer, o caminhão de lixo entra de ré, com carência de equipamentos. Então, quer dizer, isso é que é o planejamento. E quando você coloca, Renato, que às vezes a gente não vê a diferença imediatamente, esse é o efeito perverso da ausência de planejamento. Porque você só vai perceber esse efeito irreversível 5, 6, 7 anos E de fiscalização, Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e, em instantes, perguntas de vocês. Até já.
Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo Florianópolis para os próximos 25 anos, ampliando o debate que aconteceu ontem à tarde na sede da Associação Catarinense dos Engenheiros. Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal de casa. Raquel de Souza, será que vai existir ponte Hercílio Luz daqui a 25 anos? Bom, estou sendo otimista aqui, né? Porque com todo o dinheiro que está sendo investido na recuperação, e o governo espera até entregar a conclusão da obra no final do ano que vem. E será que uma ponte alternativa vai ter sido construída? É a Raquel de Souza. Bom, nós estamos aí com 1 minuto até o final do programa. Proposição, qual é a alternativa? O tema mobilidade, né? A gente tem que saber como é que estaria o Florianópolis daqui a 25 anos. Se continuarem fazendo a solução uma de cada vez, escolhendo, elegendo o que é prioritário, o que é mais barato, daqui a 25 anos nós vamos estar começando alguma obra que deveria ter sido começada hoje, cada vez se fazendo uma diferente. Então, o problema de recurso seria para se fazer mais de uma solução. Então, vai aquela sugestão que eu dei de integrar município, Estado e União. Com certeza teria recurso para no mínimo 3 obras de cada vez. Isso aí é importante. E a cultura, né? A cultura do povo acompanharia essa evolução desde que ela haja, né? Tem que haver essas obras, um conjunto de obras que se atenda a várias modais. Isso é importante. Não adianta ficar pensando em um modal. Ter vários modais, ter recurso para isso, fazer. O povo acompanha com a cultura quando ele tiver disponível o serviço. Transporte confortável, limpo, rápido e eficiente. Ok. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, discutindo um assunto tão importante, né, que é o futuro de Florianópolis e região que nós tanto amamos, tá certo? Obrigado pela atenção de todos, em especial para você que interagiu, que participou aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Quem decide e tem opinião, assiste. Boa noite.